Pai, na autoridade, no poder do nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, te agradecendo, Senhor, por mais um momento, Senhor, ao qual podemos falar da Tua palavra, mais um momento, Senhor, ao qual podemos chegar perto de Você. Deus, em nome de Jesus, que Tu venha nos abençoar, que Tu venha nos conduzir, Senhor, através da Tua palavra, através do Teu querer, através da Tua vontade. Toma as igrejas do Brasil em Tuas mãos, Senhor. Toma as igrejas, Senhor, que haja um avivamento, que haja primeiramente um arrependimento. Que a sua igreja venha se arrepender das coisas erradas a qual tem feito. Que a igreja venha se arrepender, Senhor, das coisas erradas a qual tem feito. Senhor, que a sua igreja venha ser exemplo nesta terra. Que a sua igreja, Senhor, venha ser a cabeça nesta terra. Pai, em nome de Jesus, faz o que tiver que fazer, Senhor, para que a tua igreja tome uma posição. Faz o que tiver que fazer, Senhor, para que a tua igreja, Senhor, tenha uma posição contigo. Pessoas que vão subir, Senhor, o monte para se santificar, não para estar pedindo. Pessoas que vão num lugar, Senhor, para pregar a tua palavra. Pessoas, Senhor, que perdem tempo, Senhor, lendo e buscando entendimento da tua palavra. Pessoas que começam a andar, Senhor, andar por caminhos, Senhor, a qual tu direcionaste. Deus, em nome de Jesus, que teu povo comece a se arrepender. Que teu povo comece a se arrepender na autoridade do poder do nome de Jesus, que haja arrependimento da tua igreja no Brasil, que haja arrependimento da tua igreja no Brasil, que os homens, os sacerdotes, os líderes, Senhor, comecem a se arrepender para ser exemplo, Senhor, para cada membro, Senhor, que se encontra na tua igreja. É o que eu te peço nesta noite, na autoridade e poder do nome de Jesus. Amém. 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 Então, a gente vem falando sobre a história da igreja, né? E a gente viu que muitas das vezes tiveram conflitos, né, da igreja com o Estado. O Estado que a gente diz não é um Estado, né? O Brasil, então, um Estado do Brasil. Não é isso. É a força política. O Império Romano, né, se tornava várias vezes adversário, em grande parte, né, em grandes números, adversário da igreja, adversário de Cristo, né? O império tinha essa visão de dominar tudo, então aceitava-se tudo, e o cristianismo passa a ser algo independente. Pastor, Oi? o império é como se fosse o governador hoje prefeito, é isso? Isso. O Império Romano, só que era mais do que isso, Rogério, porque o governador e prefeito era só em algumas regiões. O Império Romano, ele era o imperador dominando a maior parte dos países da Europa, todos. Pegava uma parte da Ásia, pegava aqui Israel, o Egito, então África, uma parte da África. Então, na verdade, era um império que dominava quase que o mundo todo. O mundo daquela época, entendeu? Aqui, nas Américas, a gente era a maioria índio, então a população estava ali naquele espaço ali de países, de continente, e esse domínio político dominava todos eles. Então, tinha as culturas, as religiões, né, cada um com seus deuses, aquelas coisas da Grécia toda, e todos eles aceitavam ser mais um. O judaísmo e o cristianismo é que nunca aceitou outros. A gente só adora o único Deus. Então, isso passava a ser algo desafiador para o império, que queria tudo, mas o cristianismo não aceitava tudo. Era somente um. Então, a maioria das perseguições foi por questões de se você estiver aqui, você vai atrapalhar, você é um rebelde, você se levanta, você diz que só pode se adorar um Deus. Então, a maioria das perseguições tem esse sentido aí.
Então, a gente viu que sempre acontecia um período de paz, um período de perseguição. Período de paz. E aí a gente vai ver agora como era dentro desse período ali dos 3 séculos, né? Século I, de 0 a 100, século II, de 101 a 200, e o século III, de 201 a 300. Como é que era essa igreja? Porque é muito bom a gente começar a entender como era aquela igreja, para a gente também entender se a nossa igreja hoje tem o mesmo sentido daquela igreja, né? Então, como eram os cristãos daquela época? Entre os sábios, né? Quer dizer, os sábios cristãos, na verdade, eram muito poucos. A grande maioria era formada de pessoas sem cultura. Em sua obra Contra Celso, Orígenes, né, que a gente estudou, que ele foi um defensor da fé, um estudioso, um pensador, Orígenes combate Celso, né, as ideias de Celso, mas a ideia de que os cristãos eram pessoas de baixo conhecimento intelectual, ele não fez questão de combater, porque realmente isso era uma verdade da época. Do ponto de vista de pagãos cultos, como Tácito, Cornélio, Frontão e Marco Aurélio, os cristãos eram umas gentalhas, desprezível, sem educação nem cultura. Então, o cristianismo ele atinge primeiro essas classes mais incultas, mais pobres. A grande maioria dos cristãos do primeiro século pertenciam às classes mais baixas da sociedade. Segundo os evangelhos, Jesus passou a maior parte do seu ministério entre pescadores, prostitutas e inválidos. Aí é interessante, porque eu já ouvi pregação dizendo que pescador, naquela época, era uma profissão nobre, profissão de dinheiro, porque tinha que ter barco. Só que quando a gente vai aqui para a história, a gente vê que não era isso que acontecia, não. Realmente eram pessoas trabalhadoras, mas de uma classe social mais baixa. Mesmo que existisse também cristãos de alta classe social, como Domitília, Flávio Clemente, Perpétua, que é aquela Perpétua que a gente orou que ela tinha que a gente estudou que ela tinha escravas, a grande maioria dos cristãos da época eram carpinteiros, pedreiros, escravos, ferreiros e pescadores. Nesse meio, foram produzidos numerosos livros e lendas cujo tom é distinto das obras de Justino, Marte e dos demais pensadores cristãos. Então, nesse período, por ter esses cristãos também sem muita conhecimento, esses, até com uma boa intenção, criaram livros, criaram histórias que, sendo analisada pelos historiadores, não é dada como válida, mas muitas das vezes tinha um objetivo, tinha uma intenção até que boa, né? Trata-se de grande número de evangelhos apócrifos e de feitos de diversos apóstolos e da Virgem Maria, nos quais se narram histórias de características fabulosas, cujo único propósito parece cativar e deleitar a imaginação. A ideia aqui era alimentar a fantasia das pessoas ali. Era como se fosse criar parábola. Historiadores acreditam que não foi
fatos que aconteceram. Foram, tipo, as pessoas tentando criar histórias para fundamentar ainda mais, botar a mão do ser humano ali, né? Só que com isso, com essas histórias, gerou-se, né? Foi iniciando a produção ali, através desses textos apócrifos, de Maria sendo essa intercessora por nós, que é onde começa a dizer que Maria apareceu em tal lugar, aconteceu, Maria fez isso. Então, não existe prova, mas existe o relato, né, de algumas pessoas. Esses livros apócrifos não são os livros que os hereges produziram para combater a igreja. Diferentemente do livro dos hereges, né, os hereges ali, os gnósticos, Marcião, eles escreveram livros para combater a fé cristã. Esses livros apócrifos, ele tinha a intenção de jogar do lado de Deus, mas contar histórias que eles vivenciaram. Então, eles não eram contra a igreja. Aí, um exemplo dessas histórias, em um desses evangelhos, Jesus, quando criança, se interte quebrando os cântaros de seus amigos, os cântaros que seus amigos traziam ao poço. E as crianças, ao chorarem, Jesus mandava as águas devolverem os cântaros inteiros. Então, em um livro, ele conta essa história. O autor conta que Jesus, quando criança, ficava brincando com as outras crianças, né? A mãe pedia para ir lá buscar água com cântaro, e cada um levava o seu, mas eles colocando lá, esperando cada um a sua vez, Jesus pegava, dá um exemplo, uma pedra e quebrava, tacava e quebrava o cântaro de um, quebrava o cântaro de outro, quebrava o cântaro do outro. E aí jogava-se o cântaro na água e Jesus mandava a água devolver o cântaro, e os cântaros estavam... A gente vê que nunca foi relatado isso na Bíblia, mas qual a intenção? Era falar mal de Jesus? Eu não vejo. Ao meu modo de ver, a intenção era mostrar que Jesus era Deus desde a infância. Tinha poder, né? Não, esse daí, no caso, é um relato deles, né? Porque a Isso, Bíblia fala que Jesus começou a realizar milagres depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo, isso. né? Esse é o que a Bíblia fala, esse é o comentário que eles estão comentando, que eles fizeram no livro deles. Isso Anotação, aí. né? É aquilo, não vem com a maldade de denigrir a imagem de Jesus. Sim. Entende? Só que cria-se uma fantasia. Há controvérsias, né, na Bíblia, né? Isso, que A Bíblia não diz isso, eles estão dizendo, e eu vou na quem? Isso aí. Como a gente não tem apoio na palavra, a gente vai na palavra. A palavra não falou nada no começo disso, Não porque tem... Jesus sentava e aprendia e ensinava. Isso a Bíblia fala. Isso aí. Diz que Jesus, com 12 anos, ele ia para o templo para ensinar, ele estava no meio dos doutores, né? Então, mas isso a gente já começa a definir, porque isso já começa uma visão protestante na gente. A Igreja Católica, ela se baseia, a gente vai ver que a gente já está chegando na formação, falta muito pouco para a gente entrar no catolicismo romano, mas a Igreja Católica até hoje se baseia nesses... Me disseram, apareceu, saiu sangue do olho da estátua. Aí a estátua já passa a ser lá adorada. Aí tu pega lá o sangue, leva para uma genética, não é sangue. Então, é algo que
nós, protestantes, é por isso que é bom a gente entender o que é o protestantismo, porque o protestantismo vem refutar tudo que não é da Bíblia. Por isso que uma das que a gente aprendeu lá, né? Um dos somentes da reforma protestante, somente as escrituras. Tudo que falam que está fora da palavra não tem validade. Eu acho que a Igreja Católica, ela pega aquele versículo: seja santo porque eu sou santo. Então, ela criou vários santos em cima dessa passagem, que não tem nada a ver com o que eles pensam. Não, e a gente Todo vai mundo ver. é santo. Fez um milagre, ajudou alguém, é santo. Fez isso, fez aquilo, é santo. Vai criando vários santos. No começo eu pensava que só existia esses santos aqui que tem no Rio de Janeiro, mas não, cada país cultua um tipo de santos. Todo Marte, né? Tipo, na Escócia teve gente que morreu por Cristo. Aí vai ter fulano de tal lá. No outro, fulano de tal lá. Mas a gente, como protestante, também, essa é uma base do protestantismo. Glória, somente a Deus a glória. É uma das bases. Por quê? Porque a gente vai ver que essa história de começar a se formar as imagens começa com essas ideias aqui. Aí vão idolatrar Maria, vem aquela coisa de Maria, da idolatria de Maria, de fulano de tal, mas tudo isso começa quando você tira a Bíblia do centro. Né? Sim, sim. Mas aqui, ó. Ao mesmo tempo que tinham esses pensamentos, tinha uma compreensão muito parecida com a Bíblia sobre a soberania de Deus, comparando ao pensamento em relação a Justino ou Clemente de Alexandria. Então, por mais que esses escritores apócrifos tivessem se permitido essa criação, ouvir essa situação, essa criação de meia fantasiosa, eles acreditavam fielmente na soberania de Deus. Né? Diferente de Justino e Clemente de Alexandria, que eles vêm com aquelas teorias, né, que a criação foi algo que meio que saiu do controle de Deus. Esses caras, não, é Deus. O mal é Deus, o bem é Deus. Então, eles não alcançaram, por um lado, essa veracidade da Bíblia, das Escrituras, né? Mas eles entenderam essa visão. Enquanto alguns pensadores pensavam em defender a fé, apresentando ideias que mostravam que os cristãos não eram contra o império, os cristãos desse tempo tinham em seus corações uma verdade tão absoluta de Deus que se negavam a viver a vida se tivessem que adorar qualquer outro Deus ou qualquer outro rei. Aí, interessante, vamos lá. A gente vê que esses caras, eles não formaram essa igreja ali, né, depois dos apóstolos, eles não formaram estátua nenhuma, imagem de nenhuma. Eles criaram histórias. Mas eles tinham um coração tão em Deus que eles não aceitavam, tipo, alguns pensadores cristãos tentavam equilibrar, né, a filosofia com a Bíblia. Essa ideia de Platão isso é verdade, eu creio. Isso está na Bíblia. Já eles não. A gente crê nisso aqui, a gente tem um único Deus, mas vocês vão perder a vida, então. A gente perde. A gente não está perdendo, a gente está ganhando. Porque é hoje que a gente vai se encontrar com ele. Então, eles eram mais fidedignos ali, né? Esses cristãos comuns tinham o reino de Deus acima de qualquer outra coisa, gente.
Isso me deixa impactado demais, cara. Porque hoje eu vejo uma igreja que não vive isso, cara. Eu falo pela minha vida. A igreja não é o reino de Deus acima de qualquer coisa. Eu acho que a igreja perdeu a essência, pastor, por causa das coisas, dos valores. Porque antigamente não existia celular, não existia carro, não existia avião, não existia essa roubalheira que tem hoje aí, entendeu? Era mais difícil para os pobres ter as coisas. Então, tipo assim, vamos adorar o Senhor, é o que nos resta. Então a pessoa se dedicava mesmo àquilo dali. Hoje não, cara. Hoje o celular rouba, o Face rouba, rouba a nossa atenção, o YouTube, seja lá o que for, a televisão, o filme, entendeu? Tira toda a nossa atenção. Naquela época, os caras era regido por um regime, os romanos, né? Oprimiam eles o tempo todo, então a única coisa que restava era servir. Por isso que, tipo assim, o senhor já falou várias vezes, e eu também tenho a convicção disso, que a perseguição faz mostrar quem é a igreja, entendeu? Porque na hora da perseguição é que a gente vê esses homens aí se dedicando, falando que não vai morrer, que não vai fazer, que está firme, entendeu? Eu acho que a perseguição forma o caráter de muita gente. É verdade. Eu só mudo um pouquinho o que tu falou no sentido do valor. Não é que eles... Como é que eu posso te explicar? Não é que eles trocariam. Hoje eu fiquei pensando muito, estudando. Não é que eles trocariam como nós fazemos, né? De estar com Deus para estar numa rede social, para estar fazendo isso, para estar fazendo isso, aquilo, outro. Eu tenho certeza que eles não admitiriam aquilo. Por quê? Porque o que eles entenderam ao ver os discípulos entregando a vida, Jesus entregando a vida, os discípulos entregando a vida por amor, aquela verdade ali, aquilo gerou neles um valor tão grande de reino dos céus que eles... eu não... Nada mais é tão valioso do que o reino dos céus. Eles conseguiram alcançar isso. Por eles verem, né, essa coisa da morte. É por isso que aquele texto de Mateus, cara, aquele texto para mim é a chave da Bíblia. O reino de Deus é semelhante ao tesouro escondido. Porque o tesouro ele está escondido. E ele só passa a ser descoberto quando a gente cava e descobre que aquilo é um tesouro. Entende? Só que a igreja hoje, ela não cava. Eu falo para vocês que quando eu vejo essas pessoas entregando a vida, pegando o filho, meu sonho de ser pai, entregar um filho e falar, cria, porque chegou meu dia, eu quero estar junto com meus irmãos no céu. Cara, mas você está abrindo mão do teu filho, sabe? Eu não falo isso, a gente tem que fazer isso, não é isso. Eu estou falando do valor que estava no coração dessas pessoas. Essas pessoas tinham um coração tão em Deus que nada mais era tão importante. E hoje eu não consigo, Rogério, de coração, eu falo pela minha vida, eu ainda preciso melhorar muito, muito. Eu estou ali, acho que é 3%, de 0 a 100. Porque eu vejo a igreja, o nosso valor para Deus tão vazio, que eu lendo isso, às vezes eu me envergonho, eu falo, Senhor, me perdoa. É vergonhoso. E aí é bom a gente tocar no assunto, né? A gente estava nessa polarização, esquerda, direita, isso, aquilo, outro, mas a gente não conseguiu entender
que a nossa salvação, né, quando o anjo vai até os pastores lá à noite e fala, a boa notícia chegou, o Salvador nasceu. Sabe, a gente não tem mais essa alegria no Salvador. A gente queria uma pessoa, um sistema, e que a gente tem que voltar como igreja, e Deus tem chamado a minha atenção para a igreja. A igreja precisa voltar a querer ter alegria no Salvador. Ah, mas a economia vai ficar ruim, a não sei o que vai ficar ruim. Pode ficar tudo ruim. O que não pode ficar ruim é a minha comunhão com meu Deus. E eu não vejo a igreja nesse sentido ainda, sabe? Eu acho que a gente ainda precisa de um avivamento na igreja do Brasil, para a gente não estar nem aí, né? A gente está aí sim. Tu imagina se a gente fizesse toda a movimentação que a gente fez pela política, se a gente fizesse pela igreja. Da igreja mesmo se levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, com espírito profético mesmo, e chegar nas igrejas e falar, ou muda ou Deus vai tirar. Sabe? A transparência, o Brasil está desse jeito porque a igreja não presta conta, a igreja não é transparente nas finanças, a igreja tem roubado o povo, a igreja tem feito isso, sabe? Eu acho que se a gente fizesse um clamor desse, um arrependimento, de juntar aí no Maracanã pastores, igrejas, e a gente pedir perdão, Senhor, nos perdoa, nós nos arrependemos como igreja, nós queremos começar daqui para frente e ser uma igreja santa, justa, imaculada. Meu irmão, aí eu acredito que o avivamento vem. Aí, mas desse jeito... Então, o que tu falou, assim, para mim, é isso. Enquanto Cristo não for ainda o nosso valor maior e acima de tudo, a gente não consegue chegar na plenitude da igreja. E aí a palavra diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o entendimento. O problema é que a gente ainda não chegou nesse nível. E a gente precisa orar, Senhor, nos ensina a te amar. Eu acho que essa tem que ser uma das orações da igreja. Nos ensina a chegar, como o salmista falou, né? O Senhor é meu pastor. De nada tenho falta. Por quê? Porque Ele é o foco principal para mim. A minha vida é dele. A minha vida se conecta a Ele. A minha vida sem Ele é nada. A minha vida é Ele. Aí a gente... O culto cristão, como é que era? A igreja se reunia no primeiro dia da semana para partir o pão. Se reunia nesse dia, pois nesse dia era comemorado a ressurreição do Senhor. Então, que interessante. Eles marcaram o dia de culto, né, de encontro, no dia da ressurreição de Jesus. E aí tu imagina, como é que era essa celebração ali? Tinha alegria ou tristeza? Esperança ou frustração? Né? Na morte de Jesus ali, né, a gente tem a tristeza, a frustração. Quando Jesus ressuscita, a gente tem alegria, esperança. Então, o culto era sempre nesse dia da ressurreição, porque celebrava-se essa ressurreição. E se Cristo venceu a morte e nos prometeu que nos levaria para a glória, a gente se alegrava e fazia festa, porque a gente estava caminhando para a glória.
a gente tinha certeza da esperança. E aí a gente olha a igreja hoje, às vezes a gente vai a alguns cultos assim que tu fala, meu Deus, acho que aqui a galera está sem esperança, porque não tem alegria, não é alegria de Deus te responder uma oração, não, é a alegria de que eu estou indo para o céu, eu estou treinando aqui para quando chegar no céu. Eu fico imaginando assim, isso é um pensamento meu, não é criticando nem julgando ninguém, mas como vai ser assim, aquela coisa, né? Porque é individual de cada um, mas eu falo por mim, voltando para mim aqui, para ninguém achar que eu estou julgando, mas eu não consigo chegar num momento de adoração sentindo a presença de Deus e eu nem consegui me expressar, cara. Cara, eu não consigo, eu tô abrindo o braço, cara, porque eu tô sentindo a presença de Deus. Eu fico imaginando eu chegando na glória. Assim, eu tenho um pedido para Deus que eu sei que está no meu coração. Um pedido, cara. Eu falo, Senhor, que na minha vida, uma das coisas que eu te peço assim que o Senhor me conceda é que o Senhor nunca tire, nunca me dê alguma coisa para que eu não possa levantar os braços. Sei lá, um problema no ombro, sei lá, alguma coisa. Porque eu me sinto tão bem quando eu levanto os meus braços para adorar o Senhor. Quando eu abro aqui e eu sinto assim que é para você tudo, a minha vida toda é tua, eu estou rendido ao Senhor. Então, o culto naquela época era nesse sentido, né? O propósito. O propósito desse culto não era chamar os fiéis à penitência, nem fazer eles sentir o peso do pecado, mas celebrar a ressurreição do Senhor e celebrar as promessas garantidas por essa ressurreição. Vamos abrir aí, Atos, capítulo 2, versículo, vamos começar no 42. 2:42. Como viviam os novos cristãos? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Então, ensinando e aprendendo e ensinando, né, o que eles aprendiam dos apóstolos. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, todo culto tinha uma ceia, Rogério. Todo culto tinha o partir do pão. Era ensino, era comunhão, né? Fazia-se refeição juntas e orações. Então, o culto tinha essas áreas: comunhão, partir do pão, ensino e oração. Esse partir do pão seria a Santa Ceia, não, né? Seria a Santa Ceia. Então, acho que para a gente só falta a Santa Ceia, né? Todo culto. É verdade. Porque a gente tem a comunhão, a gente tem a oração, a gente tem a palavra, só não ceia todos os cultos. É isso aí. Aí, ó, seguindo. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Então, era um ambiente que não, era irresistível, cara.
Não tinha como a gente resistir, a gente sentar junto, a gente aprender, a gente ser instruído a ser pessoas melhores, a ser pessoa mais justa, e isso ia fazendo uma avalanche. Se alegravam e se motivam a ter o reino de Deus como prioridade. Então, no culto tinha comunhão, celebração, alegria e gratidão, comunhão celebrada durante uma refeição. Cada um trazia o que podia. Depois de se alimentarem juntos, celebravam orações sobre o pão e o vinho. Já no século II, devido às perseguições e calúnias, aquelas calúnias de festa do amor, essas coisas, começou-se a celebrar a comunhão sem a refeição em comum. O culto de comunhão tinha duas partes. A primeira parte, liam-se e comentavam-se as escrituras, faziam as orações, cantavam hinos. A segunda parte era a ceia, sendo explicado o ato salvífico de Deus, invocava-se o Espírito Santo sobre o pão e o vinho. Depois se partia o pão, os presentes comiam e bebiam juntos, e depois se despediam com a bênção. Só poderia participar dos cultos quem era batizado. Só poderia participar do culto integral, nas duas partes do culto, quem era batizado. Quem não era, no momento da ceia, não poderia estar presente. Outro costume era celebrar a comunhão nos lugares onde estavam sepultados os fiéis já falecidos. Então, no culto, tinha parte do louvor, da celebração, da comunhão, né? Mas quando chegava a ceia, só ficava quem era batizado. Se fazia-se nas casas o culto, né? Em alguns pontos também, como o cenáculo do templo, onde eles foram batizados com o Espírito Santo, ali também era um lugar de culto. E aí, quando começa a perseguição, começam a se fazer os cultos nas catacumbas dos mártires. Porque aí cada historiador leva para uma área. Alguns historiadores levam para a área espiritual, que os pagãos, por ter vários deuses, temerem os espíritos, não iam lá perturbar, né, o culto, por se tratar de um lugar onde mortos estavam enterrados. Então, os pagãos, né, não iam. E por outro lado, alguns historiadores já acreditam que eles tinham a intenção de, tipo, fazer um memorial da atitude daquela pessoa e lembrando que aquela pessoa fez, isso geraria mais vigor de fé, né, para eles. Então, tem essas duas vertentes. Eu acredito que as duas dá para se acreditar, né, porque tanto do pagão quanto essa, né, porque realmente tu chegar num lugar, né, um memorial, eu hoje estava vendo, deixa eu ver até se eu vejo aqui a estátua de um cara, deixa eu te mostrar aqui.
Vai, meu filho. Pronto. Deixa eu mostrar aí. Tá dando para tu ver, Rogério? Conseguiu ver aí? Rogério? Consegui. Eu fiz sinal de ok, mas tu não dá para tu ver, me Ah, ver, não. eu não te vejo. Esse irmão aqui, esse padre, cara, olha a frase dele. Hoje eu estava lendo sobre ele, eu falei, caramba. Olha a frase dele. Isso foi antes da reforma, hein? Esses senhores, como se não soubesse que são tão humanos como os demais, querem que todos os honrem e bendigam, mas o verdadeiro pregador não pode bajulá-los, pois tende a atacar seus vícios. Por isso, não podem suportá-lo, porque não se comporta com eles como os demais o fazem. Eu falei, olha, deixa eu interromper aqui. Ele luta com a igreja, ele luta contra os papas, os bispos. Ele sendo padre, esses senhores, como não soubesse que são tão humanos quanto os demais, eu falei, olha, dá para usar isso hoje, hein? O que tem de pastor aí que acha que é mais do que alguma coisa, tinha que se ouvir esse rapaz. Mas o verdadeiro pregador não pode bajulá-los, pois tende a atacar seus vícios. Por isso não podem suportá-lo, porque não se comporta com eles como os demais o fazem. Então, assim, ele já tinha uma guerra, ele já comprou uma briga de pode descer, filho, porque os apóstolos não eram assim, não. Maior no reino de Deus não é quem aparece, é quem serve. E pegando esse gancho, Rogério, eu ia até como eu ia fazer um textinho para botar um anúncio aí. Hoje eu fiquei pensando por estar lendo ele. Tu imagina, Rogério, se Lutero, Calvino, John Hus, nosso amigo aqui, Jerônimo Savonarola, que lutaram pelo protestantismo, foram usados, né, ferramentas usadas por Deus dentro desse conceito. Tu imagine se eles começam, hoje eu fiquei imaginando, eles num carro, passeando pelo Brasil e vendo as igrejas. Tu imagina quando chega na porta daquela igreja, ou nos cartazes de Instagram, o convite da igreja está lá, os preletores, com as fotos. Grande culto disso, grande culto disso, com a presença, pastor fulano de tal. Aí o pastor, missionária, sei quem, nego vira de lado. Cara, eles botam todo mundo, só não bota a presença de Deus. Hoje eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, cara, olha o nível que a gente tá de igreja. A gente na igreja, a gente anuncia homens. Aí no culto em que o pastor da moda vai, carismático, a igreja enche. No culto
que é o pastor Alexandre que vai pregar, a igreja está vazia. Por quê? Por causa da mídia. A divulgação não é a palavra soberana, o que o pastor Alexandre, que é o pequenininho, é o último lá, vai pregar a palavra. Pô, isso não dá muita mídia. Não, mas aqui dá. Eu fico imaginando, gente, olha o que a gente tem feito dentro da igreja e a gente não percebe como a gente levanta ídolos. A gente fala do catolicismo, que a gente botou Pedro, Jorge, Cosme e Damião, tudo como ídolos. E a gente que bota que a oração do fulano de tal é melhor do que a minha oração. Que o fulano de tal, o pregador tal, o missionário tal é que vai abrir o céu. Vê como a igreja precisa passar numa reforma de conceito. Vamos seguir aqui. Tá. Aí falando da parte também do culto nas catacumbas, os cristãos iam lá por não acreditar que existe espírito fora de corpo. Morreu, a Bíblia diz que morreu, acabou. Ao homem é dado direito de uma só vida. Os cristãos levavam isso a ferro e fogo, não existe. Hoje tem crente que diz que existe. Tu imagine um crente que vê tanto demônio, que tem uns crentes aí que vê mais demônio, conhece os demônios pelo cheiro. Esse aí é fulano de tal. Esse aí é fulano de tal. Não reconhece quando é o Espírito Santo que está falando, mas reconhece quando essa é a pombagira. Esse aí já é o Zé. Esse aqui é o boiadeiro. Esse aqui... Pastor, mas daí quando a gente fala a respeito de cristão, existe o cristão mesmo e existem os enganadores. Então, tipo assim, a gente acho que não tem nem que incluir essas pessoas como cristão, entendeu? Tem que botar como os enganadores, como os falsos profetas, nem falsos profetas, sei lá, não pode nem se dizer que conheceu a Cristo. Até porque Deus vai, quando chegar no grande dia, Deus vai falar: aparta-te de mim, eu nunca te conheci. Então, esses caras não são considerados como cristão, entendeu? Não considerado como homens de Deus. Então, falar que é cristão, acho que a gente está dando até um. Não, mas eu falo porque. Como diz o Anderson Silva, até dando uma moral para eles, que não é cristão. Então, a gente fala por quê? Porque o povo está indo, cara. Tá exatamente aquele texto, né? O povo vai. Por aí, sei lá. Não, mas é o que a gente está falando. Nós, né, eu, que já vivi muita coisa dentro do Evangelho, a nossa intenção da gente trazer esse estudo da história da igreja é porque quando tu conhece da onde você saiu, quando você conhece o objetivo da igreja inicial, o que era, isso começa a te dar discernimento. Só que muita gente, e aí não são poucas não, é muita gente, e aí a gente entende, né, quando Jesus disse que o caminho vai ser estreito, a porta vai ser estreita, e que poucos, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, e que poucos acharão, é porque as pessoas estão muito preocupadas no que vê. E por isso, assim, nós que temos um compromisso com a palavra, cara, eu tenho pavor de saber que eu deixei de advertir alguém sobre a verdade. Por quê? Porque eu não quero prestar conta amanhã, chegar lá no meu dia lá de julgamento, alguém olhar para mim e falar: por que você não falou?
Por que que você não se posicionou? Entendeu? Então, é o que você falou, essa luta que o pastor Anderson Silva levantou, tem levantado, também alguns outros pastores, sobre essa falsa igreja, esses falsos pastores. Cara, é uma luta que a gente precisa assumir mesmo, de denúncia, de se posicionar mesmo, porque existem pessoas ali de boa fé. Existem pessoas que não é pessoa... Eu, em todos os lugares que eu passei, eu nunca fui pensando que eu estava indo para enganar alguém ou alguém me enganar. Entende? Então, esse estudo aqui, a minha intenção genuína é que as pessoas possam aprender essas verdades e conseguir discernir. Cara, isso aqui... Peraí, cara, isso aqui saiu do controle. Aqui, nesse ponto, a gente deixou de ser igreja. Entende? E é ensinando. Não tem jeito. E é um dever, porque, assim, como poucos lugares que eu passei me ensinou sobre a história da igreja, né? Ensinam a gente tantas coisas, mas a essência do cristianismo, o que não ensinam. E hoje eu vejo até por que não te ensina. Quanto tempo tu passou dentro da igreja evangélica e quanto tempo que você não sabia o que era um protestantismo de verdade? Você, Rogério, quanto tempo? 17 anos. Por quê? Porque se eu te ensino o que é ser um protestante, Rogério, eu te emancipo, eu te mando, eu te, como é que se diz? Eu te deixo livre. Eu vou contra você. E tu tá entendendo? Tu ainda vira uma arma contra mim quando eu errar. Entendeu? Só que o evangelho é isso. Eu preciso te formar e te emancipar. É você que vai me confrontar, sim, porque tu me ama. Porque eu entrei pro evangélico achando que, tipo assim, eu ia ficar rico. Minha vida não ia ter problema, não ia ter dor de cabeça. A esposa que eu casasse não ia acontecer, ia ser a melhor esposa, não ia ter briga, não ia ter nada, entendeu? Então, quando a gente tem entendimento da palavra e vê que não é por esse caminho, é a hora que você vê quem é que serve e quem é que não serve. Porque quem não serve não fica, não. Não fica, não. Eu tava vendo, não fica mesmo. O cara que está acostumado a falar, recebi uma benção hoje, recebi uma benção tal dia, tal isso, tal aquilo, e ficar ali, ó, anos sem ver as coisas do Senhor, É fica, verdade. Não fica, não. fica nada, pô. E tem mais. Se frustra e não quer mais voltar em lugar nenhum. É tudo igual. É isso. E com isso a gente tem perdido vidas. É. Entendeu? É essa a ideia mesmo. Deixa eu ver. Tá. Em número muito maior que nas catacumbas, os cristãos se reuniam em casas particulares. Algumas dessas casas passaram a ser exclusivamente dedicadas ao culto ao Senhor. Então, algumas casas mais tarde se tornaram igrejas. O batismo, num primeiro momento, era feito de forma muito instantânea, pois a maioria das conversões eram de judeus, que compreenderam que Jesus era a promessa. Então, naquele início ali dos apóstolos, quem se convertia era judeus. Por isso que o João Batista está batizando o povo. Eu me arrependo, se batiza. Por quê? Porque eles já conheciam a lei. Eles já eram homens que a sua história de tradição já ensinava os princípios da palavra para eles. Nesse momento aqui, depois da morte dos discípulos, a morte dos discípulos, começa uma conversão de pagãos, de gentios, pessoas que não tinham conhecimento. Então, para essas pessoas,
exigia um preparo maior. Então, eles passavam o período probatório, recebia o nome de catecumenato, durava 3 anos. Durante 3 anos, olha só o tamanho do estudo do conhecimento. Esse catecúmeno recebia instruções acerca da doutrina cristã, tendo que dar bom testemunho através da fé. Então, assim, ele aprendia e as pessoas que estavam discipulando, ensinando a ele, cobrava dele bom testemunho. O batismo era realizado uma vez por ano, exatamente no domingo da ressurreição. Então, quando Jesus ressuscitou, naquele domingo de Páscoa ali, né, no dia do domingo, era o dia de ressuscitar uma nova vida. Por isso que eles batizavam nesse dia. Mas, logo depois, passou a ser feito em outras datas também. Os que estavam prontos jejuavam durante a sexta e o sábado. E o batismo era realizado na madrugada de domingo. O batismo era por imersão. A gente entende que existem doutrinas protestantes que batizam com aspersão, né? Nessa igreja inicial aqui, o batismo era por imersão. Separava-se homem de mulher. Olha que coisa que eu não sabia. O homem ia quase nu, sem roupa. E ao sair, ganhava uma roupa branca, né? Depois da imersão, davam ao batizando água para beber, com a intenção de ensinar que ele não estava sendo batizado só exteriormente, mas também interiormente. Essa pessoa que era batizada também recebia a unção, pois ele, a partir daquele momento, faria parte do sacerdócio real. Então, só para a gente ver essa história de cobertura espiritual aqui. Todo mundo que era batizado, saía do batismo, recebia a unção. A partir de agora você é sacerdote. Então, todos eram sacerdotes. Entende? Então, ninguém cobria ninguém espiritualmente. Quem cobria somente é o cabeça da igreja, que era Jesus. Ainda recebia leite e mel, que simbolizava que, a partir daqueles momentos, eles faziam parte da promessa da terra prometida. Depois, todos marchavam para a igreja, onde o neófito, né, aquele recém-batizado, participava pela primeira vez do culto cristão em toda a sua plenitude. Na grande maioria, o batismo era feito por imersão. Porém, quando não se podia fazer por falta de água ou por qualquer outro motivo, era permitido fazer a aspersão jogando água 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que algumas igrejas, incluindo, se eu não me engano, a Igreja Católica faz também, né, jogando a água ali 3 vezes. Interessante. Eu gostei dessa parte. Que, tipo assim, as pessoas que não eram batizadas, que não tinham compromisso, só ficava até um certo momento. Então gerava uma curiosidade de, caraca, o que esses caras vão fazer depois que eu não posso participar? Então aquele cara começava a ficar com a mente como? Cara, eu quero conhecer a palavra, eu quero saber o que tem mais. Então gerava algo para que ele viesse se arrepender, para que viesse cultuar o culto completo, entendeu? De repente o culto de 2 horas, ele ficava 1 hora. Ele queria, porque queria ficar as 2 horas. Por aí. Maneiro. Se eles batizavam crianças, historiadores ainda não chegaram num consenso sobre isso. No início do século III, né, 0100, 101, 200,
201 até 300, há indícios de crianças sendo batizadas ainda meninos. Então, aqui começa essa ideia de batizar a criança. A organização da igreja. Nos fins do século II, existia na igreja uma hierarquia: bispos, presbíteros e diáconos, com a ideia de direcionar o povo, visto que com a chegada de muitos pagãos, muitas heresias eram criadas. Então, essa hierarquia que foi criada nesse período inicial ali, né, depois da morte dos apóstolos, os discípulos dos apóstolos também mortos, a ideia era tipo, aquele que sabia mais tinha que estar num grau de destaque para que as pessoas pudessem procurá-lo e não permitisse que chegasse heresias. Ah, fulano falou, tá, mas quem é fulano? Fulano não é bispo, fulano não é presbítero, não é diácono. Aí outra coisa também que é bom, que a gente vai bater, no século II, toda ocupação desses cargos eram de homens. Assim, acreditou-se que a igreja primitiva também fosse assim, né? Então, como, voltando na história, chega nesse período ali, a maioria só eram homens, né? Acreditou que a igreja primitiva era assim, aquela igreja de Atos dos Apóstolos também era assim, mas quando a gente vai para a palavra, a gente vê que não. Eu fui até pesquisar, Atos capítulo 21, eu vou ler rapidinho. Abriu aí, Rogério? Eu não tô com a Bíblia aqui, não, tô te acompanhando aí. Peraí. Atos 21. Deixa eu ir no versículo logo, o 8. Era bom a gente ler do 1 ao 13, né? Quem for ver depois, que estiver assistindo agora, 1 ao 13, mas o versículo-chave é o 8. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, lá do início, lá de Estevão, né? Ele era um daqueles 7 diáconos escolhidos. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Esse profetizavam aqui significa pregavam a palavra. Então, a gente já vê que na igreja primitiva as mulheres pregavam sim. Existem documentos históricos onde Plínio diz ao imperador, a Trajano, que 2 ministras da igreja cristã foram torturadas. A igreja primitiva se preocupava de sustentar as viúvas no seu meio, as viúvas do seu meio, porque senão elas deveriam ter que ir morar com seus filhos ou casar-se novamente para não ficarem desamparadas. E assim, essas mulheres não deixariam de trabalhar ali, de ter um trabalho efetivo nas coisas do Senhor. Então, a igreja sustentava elas. As viúvas passavam a ser obreiras, ensinando o povo, os catecúmenos. Assim, antes do final do século I, algumas mulheres já tinham tomado a decisão de não casar para viverem o reino integralmente. E isso dá origem, mais tarde, ao monocato feminino, que é aquela coisa das freiras não casarem para servirem a Deus em tempo integral. Então, isso começa com as jovens vendo as viúvas não quererem casar mais para viver integralmente para Deus. Os métodos da igreja, porque hoje a gente, para ver a igreja crescer, a gente
procura tantos métodos, né? Aí é bom a gente ver os métodos que a igreja usava. Não tinha culto evangelístico. O evangelismo acontecia na cozinha, nas oficinas, nos mercados, nos trabalhos. Na grande maioria, foram cristãos anônimos que, com a sua vida, transformaram o destino e a vida de muitas pessoas. Então, não existia culto para alcançar pessoas, não. As pessoas que se reuniam, aprendiam, elas saíam de lá. E aonde Deus implantasse ela nos seus trabalhos, nos seus afazeres, elas não perdiam tempo e anunciavam a Cristo. Fiquei muito feliz quando eu li isso. Falei, Senhor, essa é a igreja. A maior prova de fé, o martírio. O martírio motivava as pessoas a conhecerem essa tal verdade. Então, essas pessoas que, além de terem uma vida transformada, transformava vidas, quando elas eram martirizadas, as outras pessoas falavam, não é possível. Ninguém morre por uma mentira. Essa mulher tinha um direito, esse homem tinha um direito de voltar a viver só negando. Por que ela acredita tanto nessa verdade? E as pessoas, ao pesquisar essa verdade, se encontravam ali, passavam a seguir a verdade também. A igreja era formada, em sua maioria, por pessoas humildes, para quem o fato de haverem sido adotadas como herdeiros do reino era motivo de grande alegria, né? A gente falando sobre o valor. Então, essa igreja não queria mais nada, cara. Elas entendendo que o que Deus fez por elas vai dar direito a uma eternidade, a uma vida, a uma verdade de vida, num lugar onde não tem mais dor, não tem mais choro, não tem sofrimento, não tem injustiça, não tem mentira. Aquilo passava a ser a maior verdade para elas e era a maior alegria, era o que motivava elas. A grande maioria vivia de forma comum, na situação que a sua classe social permitia. Seu foco estava na eternidade e nas promessas de Deus. Então, esse povo aqui era o povo que precisa ser referência de fé para a gente, né? Como cristão, buscar cada vez mais a gente se assemelhar a essas pessoas, porque eu acho que o caminho é esse. Eu acho que, tipo assim, se tivesse pelo menos aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, uns 4 homens desse, com certeza ia se multiplicar muito rápido. Porque, tipo assim, eu ia querer seguir, tu ia querer seguir, várias pessoas iam reconhecer o valor desse homem. O negócio é que tá difícil de achar e é complicado. E aí, boa que tu falou, mas e aí a gente chama a responsabilidade para a gente, cara. Isso. Somos nós que temos que ser esses, cara. Não dá mais para a gente esperar pelo outro. Somos nós, cara. Só que para isso a gente vai saber que a gente precisa perder. Perder sonhos, renunciar coisas, vontades, desejos. É isso aí. Chegou o tempo da gente levantar a nossa vida em primeiro, dessa forma, para depois a gente passar a ser sal e luz para muita gente. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse estudo, Senhor. O Senhor sabe como isso acende, meu Deus, a chama dentro de mim, Pai. De não ser, Pai, mais um, Pai,
a viver o teu evangelho, Pai, de qualquer jeito, de qualquer forma, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a alcançar o teu reino, Senhor, como principal prioridade, Senhor. Nos ajuda a alcançar, Pai, a tua vontade, Pai, como prioridade para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a sermos cristãos, Senhor, de verdade nessa terra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos referências, Senhor, com as nossas vidas, Senhor. Que as nossas vidas, Senhor, venha, Pai, trazer sentido espiritual, Pai, verdade espiritual da tua palavra para muitas vidas, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, Senhor, nossas falhas, Pai, as nossas faltas, Senhor. Perdoa, Senhor, porque há tanto tempo estamos contigo, Senhor, e não somos isso, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos forma, Pai. Esses, Senhor, que serão a diferença, Pai, nessa geração, Pai. Que possamos amar mais o teu reino do que as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. E em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém e amém. 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 A paz, pastor. Boa noite aí. Boa noite, Rogério. Tô aqui entupidaço aqui, cara. Valeu. Tamo junto, meu irmão. Bom descanso.